Bom dia, meus irmãos. Bom sábado para vocês. Espero que esse dia seja especial, como sempre é especial o dia de sábado. Eu me lembro que na minha casa, como eu era o único adventista da família, a chegada do sábado era um evento muito esperado por mim. Ao pôr do sol da sexta para o sábado, fazia o culto, fechava o meu quarto, fazia o culto. Eu tenho gratas lembranças de receber o sábado, mas ficou melhor quando eu mesmo passei a ter a minha família, e aí não fazia o culto sozinho, mas com a família. É realmente algo, é um privilégio nós podermos ter esses momentos no dia sagrado. Muito bem, eu queria que colocasse a apresentação. Eu preparei um pequeno PowerPoint de guia para a nossa reflexão de hoje, e eu queria começar com uma frase, e quero perguntar para você o que você acha dessa frase. Não podemos ser o que não podemos ver. Não sei se... Deixa eu passar aqui. Não podemos ser o que não podemos ver. E aí? O que você acha dessa frase? Você acha que está certa? Você concorda com ela? Sabe que no mundo dos negócios impera esta verdade. Não podemos ser o que não podemos ver. Para alcançar nossos alvos, dizem, para realizar os nossos sonhos, para chegar onde gostaríamos de chegar, precisamos de modelos. Nesse sentido, estar próximos de pessoas que já vivem como nós gostaríamos de viver, ou que já chegaram onde nós gostaríamos de chegar, estar próximo dessas pessoas é uma das maneiras mais poderosas de chegar lá. Você quer ser vencedor? Dizem, então conviva com vencedores. Para tanto, para ter sucesso, esteja perto de pessoas que conseguiram o que você conseguiu. Por exemplo, o empreendedor que não tinha nada e depois de poucos anos vendeu a sua empresa a peso de ouro. Ou a pessoa que depois de 50 anos mudou de carreira e passou a ter um êxito retumbante. Ou a estudante de família humilde que foi aprovada na primeira tentativa no vestibular nas 8 melhores universidades do país sem fazer cursinho. Você quer ser vitorioso, vitoriosa como essa pessoa? Então se aproxime dessas pessoas. Então, irmãos, no mundo dos negócios e no mundo do humanismo se diz: nós precisamos saber, ouvir e viver histórias de pessoas incríveis, a fim de sermos como elas. Agora a pergunta é, será que esse raciocínio todo vale para a vida cristã? O que vocês acham? Vale? Quantos acham que vale? Quantos acham que não vale? E tem vários que não acham nada. Ou estão indecisos, precisam de mais tempo para pensar. Irmãos, olha só que interessante. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos aponta alguma coisa nessa direção. Queria que você me acompanhasse, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos cidadãos que moravam em Romanos, e havia uma igreja estabelecida lá, ele diz um texto muito conhecido, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o conteúdo da Bíblia, o texto que temos hoje, o escrito que temos hoje, é para a nossa instrução, correto? Para o nosso aprendizado. Na Bíblia, nós temos histórias de pessoas. Aliás, temos algumas histórias de boas pessoas. De modo que, quando lemos a palavra de Deus, nós lemos as histórias dessas pessoas, nós passamos a conhecer essas pessoas. E se essas pessoas são relevantes, são vitoriosas, então se tornam modelo para nós. Nesse sentido,
eu concordaria um pouco com o que foi dito anteriormente, e eu contextualizei no mundo dos negócios. Se nós lemos na palavra de Deus vidas de pessoas que são modelos positivos, nós podemos copiar aspectos do comportamento delas, e certamente nós seremos enriquecidos. Pois bem, precisamos saber, ouvir, viver histórias de pessoas incríveis da Bíblia. Nós temos pessoas incríveis em todo lugar, no mundo dos negócios, no mundo da educação, no mundo das humanidades, no mundo das ciências exatas. Nós temos pessoas incríveis, mas na palavra de Deus nós temos pessoas também que servem como modelo. Hoje, nesta manhã, eu queria propor nós estudarmos uma pessoa extraordinária, cujo exemplo de vida é certamente positivo para todos nós. Eu quero que você me acompanhe nesse texto, por favor, de Lucas. Aqui nós temos a história de um sujeito extraordinário. Se nós copiarmos alguns elementos de sua vida, certamente nós seremos pessoas vitoriosas. Lucas capítulo 1, versículos 76 a 80. Estão falando de quem, irmãos? De João Batista, certo? Eu vou ler esse trecho então, 1, 76 a 80. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o texto, esse trecho termina dizendo: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Os versos 76 a 79 são a profecia. O verso 80 é uma demonstração de como se procedeu o desenvolvimento, a educação, o crescimento desse garoto que se transformou no grande precursor do Messias, João o Batista. Eu não sei como você faz, mas em meus cultos diários, e cada um de nós tem um procedimento, em meus cultos diários, eu acordo muito cedo, eu estudo o capítulo do dia do Reavivados. Hoje, por exemplo, foi Josué capítulo 10. Eu leio o texto, sublinho minha Bíblia, tenho um caderninho onde anoto as coisas. A seguir, eu leio a meditação. A seguir, eu estudo a lição do dia. E eu termino o meu momento de culto lendo algum livro de Ellen White. Poucas páginas, meia página, uma, duas, não mais do que isso, para ler com calma, para pensar. E já faz uns meses que eu estou lendo esse livro aqui, de Ellen White, O Desejar de Todas as Nações. Eu já li esse livro antes, mas eu estou lendo novamente, desta vez lendo com muita calma. Bem pouquinho por dia, pensando, riscando, analisando, e tem sido algo muito precioso para mim. Aliás, os livros de Ellen White me acompanham desde a minha infância. Eu venho de uma família católica, a minha família toda é católica, religiosa, praticante. E eu me lembro que eu deveria ter uns 10 anos, quando entramos em contato pela primeira vez com os adventistas do sétimo dia. Um comportor, eu não me lembro quem, ele foi e deixou alguns livros em casa. Um deles foi esse aqui, ó, La Educación, o livro Educação. Esse foi o primeiro livro que eu li de Ellen White. Mal eu sabia que eu iria ensinar sobre esse livro na universidade durante tantos anos. Então eu conheço esse livro de capa a capa, palavra por palavra, já analisei muito com meus alunos de teologia e de educação. E a leitura desse livro me fez muito bem, me faz muito bem. Eu queria incentivar vocês a vocês terem um livro de leitura de Ellen White. Leia uma página por dia. Mas não só você, pai e mãe. Compre um livro também para o seu filho e sua filha. Nós temos livros também para jovens, temos livros para adolescentes. A coleção Grande Conflito foi refeita numa linguagem bonita, adequada, adaptada. Lembre-se do que diz 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor Deus e estarão seguros. Creia em seus profetas e prosperarão.
Bom, fechando parênteses, foi nesse momento de culto meu, para fechar meu culto, que eu me deparei no livro Deserto das Nações, capítulo 10, A Voz do Deserto. Não é um capítulo longo, mas eu fiquei impressionado. Página 97 a 113, é um capítulo curto. Fiquei impressionado com a figura deste homem, João Batista. Ele, nesse capítulo, Ellen White conta como é que foi educado este homem e como é que foi o ministério deste homem preparando as pessoas para a vinda de Cristo. Eu acho, irmãos, que nós temos muito a aprender com este homem. Sabe por quê? Porque vivemos em tempos preparatórios para a vinda de Cristo. Então, nessa manhã, no tempo que me resta, eu quero partilhar com vocês as minhas descobertas, lendo este capítulo de Ellen White, 10, A Voz do Deserto, combinando com alguns textos da Bíblia. Eu quero desafiar você e a mim, a que à medida que formos estudando, algumas características que eu selecionei, que sejamos desafiados a viver como João Batista. Primeira característica que me impressiona deste homem, santidade. Sabe que João Batista foi chamado para ser o mensageiro do Senhor. Ele deveria imprimir na vida das pessoas um novo estilo de pensamento. Ele não veio só para alterar jeito de viver. Ele veio para alterar a cosmovisão das pessoas. Ele queria que as pessoas tivessem uma nova compreensão da vida e uma nova compreensão de Deus. Ele deveria imprimir nas pessoas o desejo pela santidade, por obedecer aquilo que Deus pedia. Ele veio para dizer às pessoas que vivessem em santidade. Ora, se ele veio falar de santidade, ele próprio era santo. João Batista viveu em santidade. Nós precisamos viver uma vida santa. Sabe por quê? Porque nós somos templo da presença de Deus. Nós somos templos da presença de Deus. O que significa ser santo? Às vezes as pessoas têm uma concepção errada do que é ser santo. Ser santo, em poucas e simples palavras, significa ser consagrado a Deus. Ser santo significa ser dedicado a Deus. Ser santo significa viver uma conduta que esteja coerente com o que Deus espera. Isso é ser santo. Ser santo, amigo, irmão, não é um alvo a ser alcançado. Não, ser santo é uma estrada a ser caminhada. Ah, um dia serei santo. Não, errado. Você será santo enquanto você caminha fazendo a vontade de Deus. Vivemos em tempos difíceis. Se não vivemos em santidade, não poderemos exercer impacto sobre as pessoas. A pergunta é: será que você e eu somos santos? Uma segunda característica que me impressiona em João Batista é a disciplina. Sabe que no tempo de João Batista, a cobiça das riquezas, o amor ao luxo, o desejo por ostentação eram a marca registrada das pessoas. Parece que estamos falando dos tempos de hoje, né? Os prazeres sensuais, festas, bebidas, estavam causando moléstias, degeneração física e amortecendo as percepções espirituais das pessoas. Por causa desse estilo de vida, as pessoas eram insensíveis ao pecado. As pessoas viviam como queriam. As pessoas viviam do jeito que bem entendiam. Quem quisesse fazer a vontade de Deus, precisava aprender a viver uma vida disciplinada, dominando os apetites e controlando as paixões. Foi assim que viveu João Batista. Ele aprendeu a dominar as suas paixões e os seus apetites. Dessa forma, João Batista foi capaz de se manter inabalável na sociedade, tão inabalável como as rochas e montanhas do deserto. João Batista, irmãos, amigos, era disciplinado. Ele tinha um caráter firme. Ele tinha uma vida focada. Ele tinha propósitos definidos. Nada nem ninguém
era capaz de desviá-lo da missão que ele havia recebido de Deus. Irmãos, eu estive pensando o seguinte: como filhos e filhas de Deus, precisamos também ser disciplinados, firmes, decididos, focados, inabaláveis como as rochas e montanhas do deserto. E a pergunta é: será que nós somos disciplinados? Uma terceira característica que me impressiona em João Batista é a reforma. Diante da bagunça, diante da licenciosidade, diante da permissividade dos seus dias, João Batista foi desafiado a assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente, por sua vida simples no modo de vestir, ele deveria ser uma repreensão muda para as pessoas da sua época. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: diante de uma sociedade desregrada, João Batista não fez campanha, João Batista não fez movimento, João Batista não fez cartaz, João Batista não fez propaganda, João Batista não fez marketing. Sabe por quê? Porque ele era a propaganda, ele era o cartaz, ele era o banner, ele era o movimento. Sua vida era o seu discurso. Antes mesmo de pregar o que as pessoas deveriam fazer, ele já fazia o que ele pregava. Antes mesmo de pregar como as pessoas deveriam viver, ele já demonstrava em sua vida o modo correto de viver. Sabe quando começou tudo isso? Aos 20 anos de idade? Não. Sua vida como reformador começou antes dele nascer. Sabe que tudo começou com a mensagem do anjo para os seus pais. Seus pais ficaram tão impactados e levaram tudo a sério e começaram a se disciplinar. Quando o garoto João, o Joãozinho nasceu, os seus pais já viviam uma vida de compromisso com Deus. Por isso, desde a infância, incutiram no menino João a disciplina e o espírito de um reformador. Ellen White escreve: na infância e na mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio. Exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Faz uns 5, 6 anos eu li um artigo interessante, devo ter nos meus arquivos, dizendo que um adolescente que faz pelo menos uma refeição por dia com os seus pais tem muito menos tendência a adquirir o vício do álcool, do cigarro ou das drogas. Veja só, uma refeição por dia. Ellen White está dizendo: exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Essa afirmação de Ellen White me faz pensar no seguinte: se nós queremos uma geração comprometida com Deus, nós não devemos começar com os adultos, nós temos que começar com as crianças. Sabe que eu fico muito feliz e muito impressionado com esta igreja, que dedica muito tempo e recursos às crianças. Eu penso que é isso que nós temos que fazer mesmo, porque é na infância que se exercem as maiores influências. O que nós fazemos com as crianças determina o caráter delas para esta vida e para a eternidade. Por isso, irmãos, líderes desta igreja, precisamos investir mais no processo disciplinar de nossos meninos e meninas. Este é um investimento a longo prazo e que garante resultados positivos. João Batista era um reformador. Isso não começou aos 20 anos, isso começou quando ele era um garoto.
Você pode perguntar, o que é ser um reformador? É simples. Ser um reformador significa mostrar na vida as mudanças que queremos que aconteçam nos outros. É isso. Ser reformador significa mostrar na vida as mudanças que queremos que aconteçam na igreja e na sociedade. Ser reformador significa repreender um mau comportamento com uma vida bem comportada. E se for necessário, falar. A pergunta é, será que você e eu somos reformadores? Uma outra característica que me chama muito a atenção em João Batista é o estudo. Sabe que, antes de estudar este tema, a minha impressão era que João Batista era um chucro, um caipira do interior que estava por fora de tudo. Grande engano meu. Eu descobri que João Batista tinha um discurso poderoso, mas tinha um conteúdo poderoso. Não era apenas a forma como ele pregava, mas ele seduzia a atenção das pessoas pelo conteúdo do que ele dizia. O seu estudo era profundo, a sua pregação tinha um conteúdo sólido, denotando que ele havia estudado. Aí me perguntei, mas onde esse camarada estudou? Se ele morava no deserto. Mas eu encontrei a resposta. Aqui em Ellen White ela diz assim, segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. O pai era sacerdote. Porém, diz ela, a educação das escolas dos rabis tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Deus não o mandou aos mestres da teologia para aprender a interpretar as escrituras. Não! Deus chamou João Batista ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Captou? A universidade de João Batista se chamava deserto. Lá no deserto, João estudou 2 temas. O primeiro, ele estudou Deus. Portanto, João Batista era um teólogo sistemático. Ele era capaz de ensinar a doutrina de Deus. Mas Ellen White diz que ele estudou um outro tema, a natureza. João Batista era especialista na doutrina de Deus e especialista na natureza. Isso explica então porque as suas pregações eram tão poderosas. Mas há uma frase em Ellen White que me chama muita atenção. A frase diz assim: João encontrou no deserto a sua escola e seu santuário. Essa frase é poderosa. João encontrou no deserto a sua escola e o seu santuário. Escola para alimentar o intelecto. Santuário para alimentar o espírito. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que queremos nos esconder como cristão por trás da nossa pretensa espiritualidade. E assim fazendo, fugimos do preparo intelectual. Grande engano nosso. Temos que fazer como João. João tinha o hábito de alimentar o intelecto, mas também João tinha o hábito de alimentar o seu espírito, a sua espiritualidade. Precisamos ter o nosso, entre aspas, deserto, como João. O deserto que alimenta o nosso intelecto, para que a nossa fé seja cada vez mais inteligente, mas um deserto que alimente a nossa espiritualidade, para que a nossa compreensão de Deus e a nossa proximidade com Ele cada vez sejam melhores. Deixa eu perguntar para você, quando foi a última vez que você leu um bom livro? Já estamos finalizando o mês de abril. Quantas boas páginas você já leu? Você e eu precisamos ter o nosso deserto, que seja a nossa escola ou o nosso santuário. Escolha um bom livro. Leia esse bom livro e certamente você será uma pessoa muito mais influente no cumprimento da missão. Você precisa ter, irmão, amigo, um local onde diariamente possa ler, estudar, aprofundar, escavar a verdade. A minha pergunta é simples: será que somos estudiosos como João Batista?
Uma outra característica que me chama a atenção e fico impressionado, nada disso, ele ia de tempos em tempos misturar-se com as pessoas, ele era sempre observador interessado do que se passava no mundo, do seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos e com a iluminada visão facultada pelo Espírito Santo, estudava o caráter das pessoas, a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. João Batista tinha momentos de solidão, de solitude, mas tinha momentos de integração com as pessoas. Sabe que eu cheguei a uma conclusão, não sei se você concorda, mas eu cheguei à seguinte conclusão: João Batista tinha uma personalidade muito interessante, rara, porque ele misturava na sua personalidade um estilo introvertido com um estilo extrovertido, o que não é comum. Ou a pessoa é extrovertida ou é introvertida. João Batista parece que eram as duas coisas. Em sua introversão, ele passava longo tempo no deserto. E em sua extroversão, ele gostava de se misturar com as pessoas para falar do Messias. Observe que ele estudava o caráter das pessoas para poder alcançá-las, para entregar a mensagem a elas. Eu vou dizer algo para você com carinho, irmão. A vida de João Batista, entre o deserto e as multidões, é um tremendo puxão de orelhas para um grupo de pessoas que pensa que a vida cristã se resume a morar nas montanhas e de lá ficar criticando pessoas, instituições e igreja. Está tudo errado. Eles acham que morando nas montanhas, elas têm seus deveres anteriores. Pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar em que Deus os chamara. E ela diz: os que buscam esconder sua religião, ocultando-a dentro de muros de pedra, perdem valiosas oportunidades de fazer o bem. Por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. É isso. Como João Batista, precisamos estar em contato com o mundo. A vida de João Batista, entre o deserto e as multidões, é uma tremenda inspiração. E a pergunta é: será que nós somos sociáveis, como João Batista? Uma outra característica que me chama a atenção de João Batista é a admoestação. Irmãos, amigos, João Batista tinha um discurso duro. Eu fico impressionado, como é que as pessoas vão ouvir um camarada que vai falar tão duro para elas? Se você acha que algum pastor é muito duro no seu sermão, é que você não ouviu João Batista. Bom, eu vou ler aqui para você. Olha aqui um trecho do discurso de João Batista aos seus ouvintes, que tiveram o trabalho de ir até o deserto para ouvi-los. Ele diz assim, olhando nos olhos das pessoas, diz assim: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por para Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Que é isso? As pessoas vão ao deserto, no meio do calor, para ouvir João, e João fala uma coisa dessas: raça de víboras. Sabe por quê, irmãos? Tudo tem uma explicação. A mensagem de João Batista era dura. Sabe por quê? Porque o povo era difícil. E para um povo difícil, você tem que dar um chacoalhão. O propósito de João Batista era despertar as pessoas da letargia, fazer as pessoas tremerem por causa de sua grande iniquidade. Não funcionaria discurso do tipo: gente, presta atenção. Não funcionaria. As pessoas estavam de coração muito duro. Antes que a semente do evangelho pudesse encontrar um espaço, o solo do coração precisava ser mexido. Antes que fosse possível buscar a cura em Jesus, eles precisavam ser despertados para a realidade da sua doença. Irmãos, C.S. Lewis, um escritor do século passado, um dos meus escritores prediletos, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz que as admoestações
são uma espécie de trombeta de Deus para acordar consciências adormecidas. Admoestações são uma espécie de trombeta de Deus para acordar consciências adormecidas. É isso. É exatamente isso, irmãos. E foi por isso que Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecado. Não transmite mensagens de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Não, Deus depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra o coração com setas de convicção, porque Ele sabe que se não fizer assim, nada fará efeito. Os anjos ministradores apresentam-lhes terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento de necessidade, para instigar o brado, para que as pessoas digam assustadas: então, o que devo fazer para me salvar? O público de João Batista era um público de consciência adormecida. Ele tinha que ser duro. Ele não podia ter outra metodologia. Irmãos queridos, Pastor Gino está aqui, né, Pastor Lucas? E é bom que ele não esteja, porque eu vou falar algo sobre ele agora aqui. Bom, ele vai ficar sabendo depois, né? Irmãos queridos, eu sou membro dessa igreja. A minha esposa também. E quando eu estou aqui em Brasília, eu venho a esta igreja. Esta é a minha igreja. Eu queria dizer para vocês, irmãos queridos, que o pastor desta igreja, o nosso pastor Jim, de vez em quando ele nos admoesta, nos chama a atenção. Eu queria dizer para vocês que ele está certo. Ele realmente precisa nos admoestar desde o púlpito, quando prega. O pastor Lucas, que é o assistente desta igreja, também é o nosso pastor. E ele, quando ele achar conveniente, ele também deve nos admoestar. Sabe por quê? Porque puxar a orelha, chamar a atenção, é função de um pastor. Não é a principal função, nem é a função essencial, mas é uma função, é um papel. O pastor não pode fugir da tarefa de corrigir, de apontar o erro, nunca para aprofundar a crise, mas sim para salvar o pecador. Então, se um dia os nossos dois pastores nos chamarem a atenção, não fique bravo. É parte do papel deles, nos despertar a nossa consciência adormecida. Quando eles nos puxaram a orelha, ouçamos com atenção. É assim que fazia João Batista. E muitas pessoas se salvaram por causa disso. E digo mais. Diz: mas eu não sou pregador. Tudo bem, mas você é pai e mãe, você tem família. Em casa, puxa a orelha da sua pequena congregação. É seu papel. Você deve fazer isso. Porque se você não fizer isso, os seus filhos vão pelo caminho do mal. Uma penúltima característica que quero estudar com vocês sobre João Batista é sobre a sua pregação entusiasta. João Batista era um pregador poderoso, era um pregador entusiasta. Sabe que alguns dizem que a palavra entusiasmo no grego antigo significa literalmente em Deus. E os antigos compreendiam esta palavra como se referindo a alguém inspirado, alguém possuído pela presença de Deus. Assim, alguém entusiasta seria alguém que tinha Deus. Eu não tenho dúvida que João Batista tinha Deus. Ellen White escreve que ele falava palavras que tocavam fundo no coração das pessoas. E ao ouvi-lo, as multidões reagiam com convicção, reagiam com despertamento espiritual. E algumas pessoas diziam: e agora, João Batista, o que nós faremos? Por favor, nos diga. As pessoas ficavam tão sensibilizadas, viam o brilho nos olhos de João, que as pessoas reagiam e diziam: João, por favor, nos ajuda, o que fazer agora? E João tinha resposta. Por exemplo, em Lucas 13 ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Quem é pregador deve fazê-lo com tal poder e entusiasmo, que as pessoas sintam o desejo de ouvir e de mudar de vida. O pregador não pode chegar aqui, o púlpito desta grande igreja, e dizer: irmãos, estou tão feliz hoje, sabe? Meu coração está alegre. Está nada, não parece. Diz o escritor Brennan Manning: se você tem a alegria do Senhor no coração, faça o favor de avisar isso ao seu rosto. Se você tem a alegria do Senhor no coração, faça o favor de avisar isso ao seu rosto.
Você vai falar de Deus às pessoas? Faça com alegria. E mesmo quando for puxar a orelha de vez em quando, faça do ponto positivo. Minha pergunta, você é entusiasta? Finalmente, humildade. João Batista ficou famoso, não foi? Tremendamente famoso. Começou a ser confundido com o próprio Messias. Adquirir conhecimento, reconhecimento, muitos seguidores, fama, boa reputação. Mas é impressionante que esse homem se manteve humilde. Essa humildade é muito bem ilustrada em Mateus 3,11, quando ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, vocês acham que eu estou fazendo coisa importante? Vocês não conhecem o Cordeiro de Deus. Ele é importante. Sabe que João Batista sabia quem ele era? Mas escute, João Batista sabia quem ele não era. Sabe que nós temos tremendas dificuldades. É fácil reconhecer quem somos, mas precisamos reconhecer quem não somos também. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, das nossas limitações. Humildade é modéstia. Humildade no latim vem da palavra humus, terra apropriada para receber a nova semente. Humilde é aquele cujo coração está sempre disposto a receber a semente da verdade. Porque era humilde, João Batista nunca se considerou a cereja do bolo. Nunca se considerou a única pessoa mais importante. E nunca achou que o universo girava em torno do seu umbigo. Ele sabia quem ele era, mas ele sabia quem não era. Ele era João Batista, ele não era o Messias. Humildade. Foi corajoso, foi destemido, mas sempre foi humilde. E você? Você é humilde? Seu coração está sempre disposto a receber como boa terra a semente da palavra? Bom, nesta reflexão, nesta manhã, irmãos, eu quis mostrar que João Batista é um exemplo tremendo para nós. E como diz o título do meu sermão, João Batista é um modelo para nós cristãos do século 21. Eu queria sugerir a você e a mim que nós imitássemos essas características de João, que eu encontrei na Bíblia, mas sobretudo no capítulo 10 do livro Desejado de Todas as Nações, Vida no Deserto. E aí está o resumo do que eu disse nesta manhã. João Batista era santo, João Batista era disciplinado, era reformador, estudioso, sociável, admoestador, pregador entusiasta e humilde. Com base nisso, eu queria desafiar você e a mim, a que nós cristãos adventistas sejamos santos, disciplinados, reformadores, estudiosos, sociáveis, admoestadores, entusiastas e humildes. Eu tenho 45 segundos. Tenho uma sugestão. Eu queria sugerir que hoje à tarde, depois do almoço, você parasse e lesse o capítulo 10 do livro Desejado de Todas as Nações. Tudo bem? Aceita a minha sugestão? Leia. Lembre que, de acordo com o próprio Jesus Cristo, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Não é impressionante? Lucas 7:28. Eu gosto do que a Bíblia, a mensagem diz: ninguém na história da humanidade é mais importante do que João. Tremendo. Você está precisando copiar algum modelo, jovem? Garota, você está precisando se inspirar em alguém? Ô menino, você está precisando encontrar um herói? Olhe para João Batista. Ninguém na história foi mais importante do que João. Que pela graça de Deus você e eu cultivemos a cada dia estas características
porque certamente estas características também são características de Jesus Cristo. Eu quero resumir tudo dizendo o seguinte: mais do que apenas impacto ou admiração, a nossa vida deve causar efeito transformador na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Deus abençoe a todos nós. Amém.